partir de 2027, se o seu cliente te pagar uma nota fiscal de R$10.000, apenas R$9.000 cai na sua conta. E o restante vai direto para a conta da Receita Federal. E isso não significa aumento de imposto. Os impostos vão mudar de nome, não necessariamente vai aumentar o valor que você paga mensalmente. A diferença é que o valor não cai na sua conta mais. Você perde aqueles 30, 40, 50 dias para fazer o pagamento do imposto. Ou seja, se você fatura 100 mil por mês e tem aqueles 10 mil para rodar durante 30 dias, 40 dias, isso vai acabar a partir de janeiro de 2027. E eu vou te mostrar isso com os números na tela. Com o fluxo de caixa de uma empresa que roda, a gente vai visualizar o que isso influencia, quais os problemas que podem ser gerados no caixa da sua empresa a partir de janeiro de 2027. Meu nome é Matheus Grejo, eu sou contador e sócio da Grejo Contabilidade. E por mais que eu não concorde com boa parte do que vai acontecer com a reforma tributária, a gente tem que encarar a realidade e, em cima disso, criar as ferramentas necessárias para poder ser menos prejudicado a partir do ano que vem. Como que funciona hoje? Você emite uma nota fiscal no dia 1º de janeiro de 2026, seja de prestação de serviço, seja de comércio. Se você for optante pelo Simples Nacional, no dia 20 de fevereiro você faz o pagamento da sua guia de Simples. E se você é lucro presumido ou lucro real, você faz o pagamento dos 4 impostos: o PIS, o COFINS, contribuição social e imposto de renda. E aqui tem algumas variações, dia 25, dia 31, mensal, trimestral, mas não vamos aprofundar nisso não. O que a gente precisa avaliar aqui é que entre a emissão da sua nota fiscal e o pagamento do imposto, você teve 30, 40 ou 50 dias para fazer esse pagamento. E nesse meio tempo, você utiliza desse caixa para pagar a folha dos seus funcionários, que muitas vezes vence no 5º dia útil, para pagar os fornecedores que você compra, seu capital de giro. Se, por exemplo, algum cliente seu atrasa o pagamento, você usa desse recurso para poder suprir essa necessidade de caixa. E é exatamente essas possibilidades que o Split Payment vai finalizar de uma vez só. O cliente vai pagar via Pix ou boleto. No momento do pagamento, o próprio sistema da Receita vai analisar a nota fiscal vinculada àquele pagamento, vai separar o IBS e o CBS, que são os impostos novos da reforma tributária, e vai mandar direto para o governo. E o governo basicamente fez isso por 2 motivos. O principal, a sonegação do imposto. E o segundo, que é muito normal também, a inadimplência. Pensa pelo lado dela. Se o imposto não passa mais pela empresa, não existe aquela possibilidade do empresário deixar de pagar a guia, acabar juntando ali vários meses e parcelar. Ou, se ele cria a necessidade da emissão da nota fiscal para o recebimento, não existe também o fato da sonegação. Pensa num prestador de serviços que está fora do Simples Nacional, vendendo para uma outra empresa. Ele emite uma nota fiscal de R$10.000 e sobre essa nota vai ter uma alíquota ilustrativa de 8,9% de CBS e 8,8% de IBS. Vale ressaltar que o Senado ainda vai fixar essa alíquota. Então aqui é uma simulação. Hoje o cliente paga R$10.890 para você, vai cair R$10.890 na sua conta. E aí você vai usar esse dinheiro por 30, 40 dias ali até o dia da data do imposto. O valor do imposto seria de R$890. Com o Split Payment, o seu cliente vai te pagar os R$10.890, na sua conta vai cair apenas os 10.000 e esses 890 já vai direto para o governo. Então repara, o cliente pagou igual, o valor do imposto foi o mesmo, a única coisa que alterou foi o número de dias que esse dinheiro ficou na sua conta, que agora é 0. Esse aqui é o Flow Finance, é um sistema de gestão financeira que a gente desenvolveu aqui na Grejo Contabilidade. A empresa de exemplo paga a folha no dia 5, o fornecedor no dia 10 e dia 25 fatura 100 mil por mês. Essa é a projeção de saldo do mês do jeito que funciona hoje. O saldo sobe conforme os clientes pagam, então veja que ele tem um pico aqui, esse valor recebido ele supre o pagamento da folha, ele aguenta os fornecedores e o imposto só sai no dia 20 do mês seguinte. Ou seja, você pode ver aqui que fecha positivo, apertado, mas positivo. Agora, eu vou tirar 8,9% de cada recebimento, que é o que o Split vai fazer. Nada mais mudou, são as mesmas vendas, os mesmos clientes, as mesmas despesas. O pico nunca chega onde chegava. Aqui, no dia 10, o saldo fura, a empresa não vendeu menos, não gastou mais, ela furou porque 9 mil por mês pararam de passar pela conta dela. E esse alerta aqui apareceu 3 semanas antes de acontecer, que é a diferença entre ligar para o banco com calma e ligar para o banco com pressa. Porque se você liga para o banco com calma, você consegue uma taxa de juros muito menor. Agora vamos pensar o seguinte, o empresário é quem carrega esse país.
é ele que emprega, é ele que paga a folha dos funcionários todo mês. E agora a gente vai passar a financiar o governo antes mesmo de poder financiar a nossa própria operação. E o governo não está muito preocupado com o seu fluxo de caixa. Ele nem te questionou se faria sentido isso para você. É fato que isso acaba com a inadimplência, dificulta demais a sonegação de imposto. Só que a gente tem um outro lado da moeda, porque ele muda bastante o jogo de quem já faz tudo certo. Hoje, o seu cliente que está no Simples Nacional, ele não se preocupa muito com a emissão da sua nota fiscal. Geralmente ele não te cobra isso. Só que isso acaba em 2027. Todo imposto que você destaca na sua nota vira crédito para o seu cliente em 2027. Ou seja, ele vai usar desse crédito para diminuir o valor de imposto que ele paga mesmo no Simples Nacional. Ele vai passar a comprar somente de quem emite nota fiscal. Vale ressaltar que esses casos vão servir apenas para o tipo de empresa que optar pelo regime regular no Simples Nacional. Ou seja, o CBS e o IBS vão ser calculados fora da guia do Simples. Se você optar pelo regime que acontece hoje, você não vai ter esse crédito, você não vai fornecer esse crédito para o seu cliente. Então é essencial que você faça esse tipo de análise também para avaliar se para o seu cliente o regime que você escolhe é o melhor. Porque talvez o seu concorrente faça isso e, consequentemente, o seu cliente vai optar por ele porque ele vai conseguir pagar menos imposto dessa forma. Só que digamos que você e o seu concorrente selecionem o regime regular. Dessa forma, com o cliente cobrando a nota fiscal, o seu concorrente que trabalhava de maneira irregular, ele é obrigado ao precificar o serviço dele mais caro para que dessa forma ele tenha condição de pagar o imposto, ou a margem de lucro dele vai diminuir. Então, se você hoje tem controle do que você executa, isso significa que em 2027 vai ser ainda melhor para você, desde que você aprenda a controlar o seu fluxo de caixa, sabendo que a partir de janeiro você não vai mais receber o valor bruto da sua nota fiscal. Em 2027 a reforma começa gradual e em 2033 esse sistema fica universal. Então você tem poucos meses até 2027 para se preparar e conseguir construir um fluxo de caixa, um capital de giro que faça sentido para a operação da sua empresa. E aqui vão 5 dicas que você pode seguir para se preparar para isso. A primeira, refaça a projeção do seu fluxo de caixa. Considere a sua projeção de caixa para os próximos meses até 2027 já recebendo o valor líquido dos impostos. Dessa forma você vai perceber se tem algum furo, se tem algum momento que seu fluxo de caixa ficaria negativo se você recebesse somente o valor líquido dos seus impostos. O segundo é medir na sua empresa quantos dias de folga você tem, ou seja, quantos dias o seu caixa fica positivo. E se, por exemplo, recebendo somente o valor líquido, você tiver número de dias com valores negativos, você precisa de ir para o terceiro passo. O terceiro passo seria você renegociar, mediante esse número de dias, o seu prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento. Se o seu caixa negativo se dá pelo seu fornecedor, você aumenta o seu prazo de pagamento. Ou se esse caixa negativo se dá pelo fato de que faltam dias para você receber do seu próximo cliente, você precisa diminuir o seu prazo médio de recebimento. O quarto passo, que é essencial, é você pensar em 2027 avaliando os contratos que você tem ativos em 2026. Pensa comigo, se você fez algum contrato em 2025, 2024 ou até 2026, talvez você não tinha implementado nesse contrato alguma cláusula que indique a situação de que a partir de 2027 parte dos seus impostos vão ser descontados já no momento do pagamento. Então talvez seja necessário, por exemplo, você diminuir o prazo médio de recebimento do seu cliente por conta desse furo no caixa que vai acontecer em 2027. E o quinto é se preparar para todas as alterações que vão ter com a reforma tributária até 2033 com uma contabilidade que te acompanha diariamente. A reforma tributária vai quebrar muita empresa, isso é fato. E quem se prepara, além de sair na frente, ganha do seu concorrente. Esse sistema, por exemplo, que eu te mostrei em parte do vídeo, é um sistema que a gente desenvolveu e fornece para os nossos clientes para justamente ele se preparar para o fluxo de caixa, controlar o faturamento, controlar as alíquotas de impostos, recebe lembretes no seu próprio WhatsApp nos dias de pagamento, nos dias de vencimento de guia, para que um dos nossos maiores pilares aqui na Agreste de Contabilidade seja executado, que é você tomar as decisões da sua empresa baseado nos números que são gerados por ela. E tudo isso com um contador responsável para a sua empresa para te auxiliar nessa tomada de decisão. Se você quiser saber mais sobre isso, o link para entrar em contato com a gente e agendar uma reunião está disponível aqui embaixo. Lembra disso, a reforma tributária é uma realidade e você precisa se preparar para ela.